Bom, pessoal, tudo bem? Vamos retomar as nossas aulas do curso de formação de mecânico de manutenção aeronáutica. Estamos na disciplina de regulamentação da aviação civil e o assunto de hoje é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 43. Regulamento importantíssimo para a atividade de manutenção aeronáutica e principalmente para o mecânico de manutenção aeronáutica. O mecânico de manutenção aeronáutica ele deve executar as suas atividades buscando duas conformidades. A primeira é a conformidade técnica, porque ele deve executar todas as suas atividades em conformidade com as prescrições do Manual de Manutenção da Aeronave, dito AMM, Aircraft Maintenance Manual. E também ele deve cumprir as suas atividades buscando a conformidade legal, o que seja, a realizar as suas atividades em conformidade com o prescrito nos regulamentos brasileiros de aviação civil. Portanto, conhecer o Regulamento 43 é a condição sine qua non para que um mecânico execute todas as suas atividades em plena conformidade. Vai ser uma aula bastante interessante e eu convido vocês a estarem comigo durante essa aula. Bom, muito bem. Esse regulamento, o 43, que trata de manutenção preventiva, reconstrução e alteração, é um regulamento relativamente extenso, denso nos seus requisitos, importantes de serem bem entendidos. Para uma boa divisão didática, eu vou gravar 3 aulas. Né? A primeira parte, essa aula que a gente está falando hoje, nós vamos ver os requisitos 43.3, 43.5 e 43.7. O 43.3 trata de quem pode executar manutenção. 43.5 vai vir definir para a gente o que é aprovação para retorno ao serviço, ou seja, APRS, uma função importante que o mecânico de manutenção aeronáutica pode exercer. E o 43.7 ele vai definir as pessoas dentro do sistema que podem executar uma aprovação para retorno ao serviço. Muito bem. Está aí o regulamento 43, essa é a capa do regulamento. Se vocês buscarem esse regulamento lá no site da ANAC, exatamente esta é a versão mais atualizada desse regulamento. Ela está na emenda número 4. O que é isso, pessoal? Um regulamento ele sofre emendas, ele sofre atualizações. E desde a sua edição inicial, esse regulamento já foi emendado 4 vezes. Tá, ok? É importante que sempre a consulta seja feita ao regulamento a partir do site da ANAC, para que você sempre esteja com a última revisão e, portanto, cumprindo os requisitos que estão vigentes neste momento. Bom, antes de iniciarmos especificamente tratando dos requisitos que eu mencionei no início da nossa aula, é importante que a gente tenha algumas definições muito bem claras. Essas definições estão presentes no RBAC 1, que a gente já viu numa aula anterior, mas é importante que a gente faça o resgate de algumas delas para esta aula, para que fique bem entendido e quando houver uma citação dentro de um requisito de uma dessas definições, nós já tenhamos essa informação muito bem consolidada no nosso saber. A primeira definição que eu trago para vocês é de artigo. E aí ele vem dizer que artigo significa uma aeronave, uma célula, motor, a hélice, acessório, componente ou suas partes. E mais, ele diz que para esse regulamento, artigo também tem o mesmo significado de produto aeronáutico. Então, pessoal, o que significa isso? Quando qualquer pessoa, quando o regulamento, quando você estiver conversando com alguém sobre manutenção e você falar de produto aeronáutico, você está falando de um artigo. O produto é a própria aeronave, o produto é a célula, o produto é uma hélice, o produto é um componente. Então, um trem de pouso, ele é um artigo, que também é chamado de produto aeronáutico. Tá ok? Então, isso fica claro para a gente nessa primeira definição. Uma outra definição importante, e pode parecer assim, nós estamos falando óbvio, né? Mas não, é importante a gente ter a definição de manutenção dentro daquilo que a autoridade aeronáutica entende e ela vai chamar dentro dos seus regulamentos. Então, manutenção.
qualquer atividade de inspeção, revisão, reparo, limpeza, conservação, substituição de peças e partes de uma aeronave, seus componentes. E aí vem uma finalização que é importante a gente saber, mas exclui manutenção preventiva. E por que o regulador faz questão de dar essa definição para manutenção, colocar dentro de todo esse contexto e excluir a manutenção preventiva? E eu já adianto para vocês o porquê disso. Porque dentro do requisito que vai dizer quem pode executar a manutenção, no 43.3, o regulador vai dizer que o piloto, hoje no Brasil, ele pode executar a manutenção. E ele limita a manutenção que o piloto pode fazer à manutenção preventiva. E nós vamos ver a definição de manutenção preventiva. Bom, uma outra coisa importante que nós temos que desmistificar, tá ok? Inspeção é uma atividade de manutenção. Tá ok? Então, isso é importante porque nós vamos ter que, ao longo do nosso estudo da regulamentação aeronáutica, vamos falar muito disso quando estivermos falando do RBAC 145, separar inspeção de inspetor. Tá ok? O inspetor ele tem uma conotação a uma pessoa que vai fazer uma tarefa, uma atividade, uma função, né, de garantir a execução de uma atividade em conformidade. E essa conformidade sempre técnica e legal. Tá ok? Mas a inspeção, ela é uma manutenção. Tá ok? Isso vai ficar mais claro para a gente ao longo da nossa caminhada. Bom, e aí, manutenção de linha. O que significa manutenção de linha, pessoal? Uma inspeção programada que contém serviço ou inspeções que não requerem treinamento especial, equipamento especial, recursos especiais ou instalações especiais. Inclui cheques progressivos, desde que todas as tarefas desses cheques possam ser executadas seguramente no local pretendido. Essa definição está aqui no 43, porque ela ainda é utilizada para limitar a possibilidade de execução de manutenção por parte de um operador aéreo certificado segundo o RBAC 121 e o 135, né, que é o operador regular, né, e o não regular, né, o táxi aéreo. Bom, já digo para vocês que esses regulamentos estão passando por uma revisão, inclusive o 43, e que há a proposição, né, de trabalhar essa questão dessa definição de manutenção de linha, mas isso é assunto mais para frente. É importante a gente acompanhar as evoluções dos regulamentos e, portanto, essas coisas mudam, né, com uma certa frequência. Mas está aí hoje definição de manutenção de linha e ela está aí porque um operador 121 e um operador 135 ele pode executar manutenção em suas aeronaves até o nível de manutenção de linha sem necessitar de uma certificação segundo o RBAC 145, que apresenta os requisitos de certificação de uma organização de manutenção de produto aeronáutico. Tá ok? Vamos lá. Vamos seguindo. Bom, ele vai definir para a gente o que é uma tarefa, e aí ele diz que tarefa pode incluir pesquisa de pane, correção de discrepância, trocas de componente, e o que pode incluir troca do próprio motor, da hélice e testes de rampa. Ainda falando sobre tarefa, manutenção programada, ou cheques, incluindo inspeção visual, que possa detectar condições insatisfatórias ou discrepâncias óbvias, desde que não seja necessária a inspeção detalhada. Pode incluir itens de estrutura interna, sistemas do grupo motopropulsor, que são visíveis através de painéis de acesso rápido, ou seja, de fácil desmontagem. Ainda falando de tarefa, pequenos reparos ou alterações que não requeiram extensas desmontagens e que possam ser cumpridas por práticas simples. Bom, pessoal, essas foram as definições que nós trouxemos para vocês antes de iniciarmos o regulamento e falei que começaria pelo 43, mas achei importante trazer para vocês também a aplicabilidade. Aonde se aplica esse regulamento? E aí o regulador traz para a gente que esse regulamento
vem estabelecer regras de manutenção, manutenção preventiva, reconstrução e alteração, incluindo grandes reparos e grandes alterações em qualquer aeronave que possua um certificado de aeronavegabilidade brasileiro e nas células, motores, hélices, acessórios e componentes e partes dessas aeronaves. Tá ok? Bom, registro de uma revisão geral e de uma reconstrução. Pessoal, o que é revisão geral? Então, eu só posso dizer, uma pessoa só pode dizer que um artigo sofreu revisão geral se esse artigo passou por uma revisão geral, ele mantém a sua identidade anterior, ou seja, número de série, matrícula, o seu histórico de manutenção. E uma pessoa somente pode registrar que um artigo passou por revisão geral se esse artigo foi totalmente desmontado, limpo, inspecionado, reparado como necessário e remontado usando os métodos, técnicas e práticas aceitáveis pela ANAC. E também, se esse item foi testado de acordo com dados técnicos aprovados, e aí remete-se ao manual de manutenção, por exemplo, ou de acordo com dados técnicos aceitáveis pela autoridade civil, que é a ANAC aqui no Brasil, e que tenham sido desenvolvidos e documentados pelo detentor do certificado de tipo. Ou seja, esses dados aceitáveis devem ter sido desenvolvidos pelo fabricante, por aquele que tem a detenção do certificado de tipo do produto, tá ok? Ou do certificado suplementar de tipo, ou de um atestado de produto aeronáutico aprovado. O conceito de certificação de tipo, o conceito de certificado suplementar de tipo e de atestado de produto aeronáutico aprovado esses conceitos estão todos descritos no RBAC 21, que trata dos requisitos para a certificação de uma organização de fabricação de produto aeronáutico. Continuando, agora sim entramos no requisito 43.3. Pessoas autorizadas a executar manutenção, manutenção preventiva, reconstrução e alteração. Percebam que o legislador ele fala de pessoas, e essas pessoas, meus senhores, elas podem ser tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Pessoa física, o próprio mecânico de manutenção. Pessoa física, um ajudante de mecânico de manutenção aeronáutica. Você, aluno que está saindo da escola de formação de mecânico de manutenção aeronáutica e vai ser contratado numa organização como ajudante de mecânico de manutenção. Uma pessoa pode ser jurídica. Uma organização de manutenção é uma pessoa. Portanto, o legislador ele deixa aberto nesse termo pessoa, porque em determinados momentos elas podem ser, essa posição pode ser assumida ou por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica. E a letra B do requisito 43.3, ele diz que um detentor de uma licença e habilitação válida de mecânico, e aí existe uma diferença, pessoal. A licença é um número. O Estado te reconhece como competente para executar uma atividade e lhe concede uma licença. Essa é a prerrogativa do Estado. O Estado licencia. Então, o Estado concede a licença. E há uma licença de mecânico de manutenção, nós vamos ver isso no RBAC 65, podem ser averbadas 3 habilitações: aviônico, GMP e célula. Então, o detentor de uma licença e habilitação válida, ou seja, ela precisa estar dentro da validade prevista pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 65, essa licença de mecânico emitida pela ANAC, essa pessoa pode executar manutenção preventiva, alteração, conforme previsto no 65. E perceba que o verbo é pode. Por que pode, pessoal? Existem outras condições a serem observadas para que esse detentor de uma licença e habilitação válida realmente possa exercer os privilégios de sua licença. Tá ok? Uma dessas condições, nós vamos tratar dela quando estivermos falando do RBAC 65, trata-se do requisito da experiência recente. Então, não adianta você ter uma licença válida
com a sua respectiva habilitação, se você não atende ao requisito da experiência recente. Nós vamos tratar da experiência recente quando estivermos falando do RBAC número 65. Bom, e aí ele vem dizer para a gente, no requisito 43.3D, né, que também uma pessoa que estiver sob a supervisão de um mecânico de manutenção aeronáutica, ele pode executar a manutenção, né, para as quais o seu supervisor esteja habilitado pela ANAC. E aí, pessoal, já vem um primeiro entendimento que é muito importante. Esse supervisor que o regulamento trata, ele não está falando de cargo de supervisão, ele está falando de uma pessoa devidamente habilitada e licenciada pela autoridade aeronáutica, no nosso caso a ANAC, que está supervisionando o trabalho de alguém que não é licenciado, tá certo? Então, uma pessoa sob a supervisão de um mecânico de manutenção aeronáutica, ele pode executar manutenção para as quais o seu supervisor esteja habilitado pela ANAC. Então, se uma pessoa estiver executando um trabalho de aviônica, o seu supervisor deve ser habilitado em aviônica. Se o trabalho for de motopropulsor, deve ser habilitado em motopropulsor. Se o trabalho for em um sistema de célula, ele deve ser também, o seu supervisor, habilitado na habilitação de célula. E aí ele diz mais o regulamento, desde que esse supervisor observe pessoalmente a execução do trabalho, ou seja, é preciso que o supervisor esteja no mesmo ambiente de trabalho daquela pessoa que está executando e sendo supervisionada por ele. E mais, né? Por que ele tem que estar nessa condição? Para que ele observe pessoalmente a execução na extensão requerida para assegurar que o trabalho está sendo executado apropriadamente. Então, pessoal, não cabe aqui supervisão por meio de WhatsApp, por telefone, né? Tem que estar no mesmo ambiente, não necessariamente executando simultaneamente, juntos, ao mesmo tempo. Eu posso estar fazendo um trabalho lá no trem de pouso do nariz e o mecânico está fazendo um outro trabalho no trem de pouso principal e eu faço as orientações iniciais, digo onde estou, me coloco à disposição dele para sanar qualquer dúvida que ele tenha, entendo essa dúvida, eu venho ajudá-lo, mas não necessariamente precisamos executar juntos essa atividade. E o regulador termina dizendo que o previsto neste parágrafo não se aplica e não autoriza a execução de qualquer inspeção que seja requerida pelo RBH 91, que hoje não mais é RBH 91, é RBAC 91, né? Ou qualquer inspeção executada após um grande reparo ou grande alteração. Então, se uma parte, né, se a aeronave sofreu um grande reparo, sofreu uma grande alteração, uma inspeção nessa área, após esse grande reparo, essa grande alteração, não pode ser feita por uma pessoa sob supervisão. Aí, prioritariamente, ela deve ser realizada por uma pessoa devidamente licenciada e habilitada, e essa habilitação deve estar válida. Tá ok, pessoal? E também não se aplica ao RBAC 91. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Bom, continuando. Então, nós sabemos que um mecânico pode executar, uma pessoa sob supervisão pode executar. E agora o regulamento vem dizer na letra E que a organização de manutenção de produto aeronáutico pode executar manutenção preventiva, alteração, conforme previsto no RBAC 145. Lógico, né? Então, uma pessoa jurídica, ela busca a certificação como organização de manutenção de produto aeronáutico e ela pode executar a manutenção. E como que uma organização ela executa a manutenção? Através de seus mecânicos. Por isso, quando estivermos estudando o RBAC 145, nós vamos ver que o responsável técnico de uma organização de manutenção certificada segundo o RBAC 145, ele deve prover uma lista de pessoal autorizado, ou seja, quem são as pessoas que, em nome da organização de manutenção, vai poder executar, vai poder aprovar para retorno ao serviço
enfim, executar todas as fases, quem são as pessoas que poderão supervisionar alguém, quem são as pessoas que poderão inspecionar. Então, estarão contidas nessa lista de pessoal autorizado. Bem, e a letra F vem dizer o quê? Quem é também que pode? O fabricante, né? Ou, perdão, uma empresa de transporte aéreo, 121 e 135. Então, as empresas de transporte aéreo que são certificadas segundo 121 e 135 também podem executar manutenção, né? E aí vocês vejam por que a definição de manutenção de linha lá atrás, né? Ainda está válida essa definição do regulamento até o nível de complexidade de manutenção de linha. O que significa isso? Acima dessa complexidade, essa organização 121, essa organização certificada segundo 135, deverão levar as suas aeronaves para uma organização de manutenção certificada segundo o RBAC 145, ou, se for de interesse dessas organizações, que elas também busquem uma certificação segundo o RBAC 145. Bem, e como eu havia falado, né, o piloto também pode executar manutenção. E está aí, a letra G, essa é uma inclusão recente do regulamento brasileiro, até pouco tempo não podia, mas agora o piloto, titular de uma licença de piloto ou de certificado de piloto esportivo, né, exceto o licença de piloto aluno, né, emitidos de acordo com o regulamento 61, ele pode executar manutenção preventiva em uma aeronave. Então nós vimos, olha, que o mecânico pode, uma pessoa sob supervisão de mecânico pode, a organização de manutenção pode, uma organização certificada segundo o RBAC 121, 135 também pode, o piloto pode, né? E eu não sei se está aqui à frente, mas também o fabricante também pode, ok? Eu não posso não ter colocado aqui no slide, mas o fabricante do produto também pode. Bom, agora nós vamos para o requisito 43.5. Falamos até agora das pessoas que podem executar manutenção. Agora, antes de falar quem pode aprovar para retorno ao serviço, o regulador vem definir para a gente o que seja a aprovação para retorno ao serviço após o produto sofrer manutenção, manutenção preventiva, reconstrução e alteração. E ele diz para a gente que uma pessoa somente vai poder aprovar o retorno ao serviço de algum artigo que tenha sido submetido à manutenção se a anotação nos registros de manutenção requerida na seção 43.9 e 43.11 deste regulamento, conforme aplicado, tenham sido feitas. Ou, né, um formulário, né, aprovado pela ANAC para grande reparo ou grande alteração, ou reparo após acidente, tenha sido adequadamente preenchido. Pessoal, percebam que o regulador define para a gente e deixa muito claro que a aprovação para retorno ao serviço ela só pode ser feita após garantir-se que todos os registros estão conformes. Isso é um ponto importantíssimo. O mecânico de manutenção, a organização de manutenção de produto aeronáutico, um operador que executa a manutenção em seus produtos, ele deve ter processos para garantir que a manutenção e os registros corram par a passo, ou seja, corram paralelamente. Isso aconteça simultaneamente. Não existe o caso de você executar e registrar só lá no final. Você não vai, talvez, lembrar-se com exatidão daquilo que exatamente você fez. Então, executou o trabalho, registra. Por isso que o regulador diz que tem que ser feitos os registros conforme o 43.9, que nós vamos tratar na segunda aula nossa, na segunda parte, que fala de registro de manutenção. E o 43.11, que fala dos requisitos para registros de inspeção. E na letra B ele vai dizendo, olha, se houve um grande reparo, se houve uma grande alteração, ou um reparo após acidente, um formulário previsto pela ANAC e aceito pela ANAC tem que ser preenchido, tá ok? E esse formulário chama-se o SegVol 001, tá ok? Vamos lá. Lá no final a gente vai falar, na terceira parte da nossa aula, na última parte, na última aula gravada, nós vamos falar desse registro. Bom,
Aprovação ainda para retorno ao serviço. No caso de um reparo ou alteração que venha a acarretar qualquer mudança nas limitações operacionais da aeronave, nos seus parâmetros de voo que estão contidos no manual de manutenção, no manual de voo aprovado dessa aeronave, tem que se garantir que essas limitações ou parâmetros foram apropriadamente revisados, listados neste manual, conforme vai requerer a seção 91.9 do RBH 91 ou o RBAC que o substituiu, que agora chama-se RBAC 91. Então, se essas grandes alterações, se essas grandes modificações, grandes reparos, tenham causado qualquer alteração nos registros de limitações operacionais da aeronave, contidos no manual de voo da aeronave, eles devem ser revisados, incluídas novas limitações, para que a ANAC aprove novamente e aí esse manual seja então revisado. Bom, pessoal, chegando aí quase ao final da nossa aula, efetivamente, quem pode autorizar a aprovação para retorno ao serviço? Quem é a pessoa que pode autorizar a aprovação e retorno ao serviço de um artigo após ter sofrido manutenção? Reparem que nós falamos quem executa, que é aprovação para retorno ao serviço e agora, finalmente, quem pode aprovar para retorno ao serviço. Então, se um mecânico de manutenção ele pode executar, é lógico que o mecânico de manutenção ele vai poder aprovar para retorno ao serviço. E é o que diz a letra B. Ele vai dizer aqui: o detentor de uma licença de mecânico de manutenção aeronáutica, habilitado pela ANAC em célula e grupo motopropulsor, pode aprovar ao retorno ao serviço. E esse requisito ele é mais extenso, pessoal. Eu trouxe aqui uma parte reduzida dele e ele é muito importante. Muito importante. Eu vou falar um pouco mais dele, mas vou citar primeiro a letra C. Perceba, o mecânico de manutenção GMP e célula, ele pode executar. E uma organização também, pode aprovar para retorno ao serviço. E uma organização também pode aprovar para retorno ao serviço. Então você pode estar se perguntando, eu não estou entendendo, professor. Me explica bem, como é que é o mecânico aprovando para retorno ao serviço, como é que é a organização aprovando para retorno ao serviço? É simples, pessoal. Se o mecânico também pode executar e se a organização também pode executar, o mecânico também pode aprovar para retorno ao serviço, bem como a organização vai aprovar para retorno ao serviço. A organização ela aprova através das pessoas que estão listadas na sua lista de pessoal autorizado e nela está autorizado a aprovar para retorno ao serviço. E perceba que agora o requisito da letra B, que diz que o mecânico tem que ser GMP e célula, ele está tratando do mecânico que não está incluso, não está sob a certificação de uma organização de manutenção. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, eu vou até o regulamento para que vocês possam ver o que eu estou exatamente falando para vocês. Ou seja, percebam que tem duas situações. Quando o mecânico ele está dentro de uma organização de manutenção aeronáutica, a gente diz que ele está debaixo de um sistema, porque a organização ela tem um sistema de qualidade. Então, ele não necessariamente, estando dentro da organização, ele vai precisar ser GMP e célula, a não ser que nos manuais dessa organização, no manual de procedimento dessa organização, ela diga que tenha que ser GMP e célula. Aí ela vai ter que prover um mecânico GMP e célula. Mas não há essa necessidade. Ele pode ser só GMP e está limitado a executar atividades somente no motor. Ele pode ser célula e executar só atividades em célula. Então, o que ele está dizendo para a gente aqui no 43.7, e eu vou mostrar para vocês agora, e vocês vão entender, porque aqui vai estar todo o regulamento. Então, tá aí, pessoal. 43.7, as pessoas que podem autorizar para retorno ao serviço. Então, esse texto da letra B é o que eu li para vocês. E ele diz lá que esse mecânico GMP e célula, ele pode aprovar o retorno ao serviço de uma aeronave submetida à inspeção de 100 horas até 100 horas.
prevista no plano de manutenção do fabricante, em conformidade com o apêndice D deste regulamento, nós vamos ver isso mais à frente, e as ações corretivas de mesmo nível de complexidade dessas inspeções de 100 horas, desde que ele esteja devidamente cadastrado junto à ANAC. E aí, estando cadastrado junto à ANAC, este requisito é aplicável. As aeronaves estão nos aeroclubes, ou seja, você vai ser um mecânico que não está ligado a uma organização, mas está ligado a um aeroclube. E você pode estar ligado ao aeroclube de Taubaté, você pode estar ligado ao aeroclube de Pindamonhangaba, por exemplo, ao aeroclube de São Paulo, e atendendo a essas aeronaves, né? Esse requisito é válido para as aeronaves das entidades da administração federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou seja, das polícias militares dos estados, da Polícia Federal, da Receita Federal. Então percebam, né, a vasta aplicação desse requisito para o mecânico que estará trabalhando vinculado a um operador, que seja um aeroclube, que seja um governamental e não está dentro de uma organização de manutenção. Neste momento, aí você precisa ser GMP e célula. E daí a importância de você conhecer e dominar a regulamentação da aviação civil. Tá ok? Então, recapitulando, pessoas que podem aprovar para retorno ao serviço, que nós vimos agora nesse slide. O detentor de uma licença de mecânico de manutenção, GMP e célula, né? Para aquelas situações que a gente viu lá no regulamento, né, as aeronaves ligadas ao aeroclube, né, para as escolas de piloto, os governamentais, ele tem que ser GMP e célula. Uma organização de manutenção de produto aeronáutico também pode aprovar para retorno ao serviço. Uma empresa de transporte aéreo, se ela pode executar, ela também vai poder aprovar para retorno ao serviço, seja ela uma certificada segundo o RBAC 121 ou sobre o RBAC 135, desde que os serviços executados estejam limitados à manutenção de linha. E aí ela pode aprovar para retorno ao serviço. Lembrando que acima de manutenção de linha, a execução tem que ser feita numa organização de manutenção, portanto, a aprovação para retorno ao serviço também o será pela organização de manutenção de produto aeronáutico. Ok? Muito bem. Se o piloto pode executar, o piloto também poderá aprovar para retorno ao serviço, né, segundo os critérios estabelecidos pela ANAC. Agora, da aeronave que teve a manutenção executada por ele, ele não pode aprovar retorno ao serviço de uma aeronave da qual ele não executou manutenção. O piloto só vai poder aprovar para retorno ao serviço uma aeronave para a qual ele executou a manutenção e a manutenção esteve ali dentro dos requisitos e das limitações impostas pelo regulador para o piloto. Ou seja, ele vai aprovar para retorno ao serviço uma manutenção até o nível de manutenção preventiva executada por ele. Tá ok? Claro, pessoal? Então, muito bem, vamos seguindo. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Recapitulando o que falamos. Falamos da aplicabilidade do Regulamento 43, das pessoas que podem executar, das pessoas que podem aprovar para retorno ao serviço e a definição de aprovação para retorno ao serviço. Tá ok? Então, aguardo vocês na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos falar, na segunda parte, dos requisitos 43.9, 43.11, 43.12 e eu aguardo vocês para a próxima aula. Um grande abraço e aguardo vocês na próxima aula.